Olá, internauta do portal Piauí Notícias. Nós vamos ter uma entrevista agora com o Wellington Batista, 55 anos, que por 20 anos trabalhou como PRF, Policial Rodoviária Federal, aqui na Central de Floriano, onde foi inclusive chefe. E em novembro de 2014 ele foi afastado da corporação, na verdade demitido, acusado de corrupção passiva, ou seja, de corrupção, de estar recebendo propina de motoristas de pessoas que passavam naquele local. Houve a denúncia, inclusive anônima, ele foi afastado, demitido, mas não baixou a cabeça e entrou na justiça e agora está recebendo, após 7 anos, o benefício de ter que retornar à instituição, dado a decisão, a sentença da Justiça Federal, através de um trabalho do Ministério Público. Wellington, como é que você se coloca diante desse período de 7 anos, de atraso profissionalmente falando, fora da corporação, acusado, segundo a própria Justiça, de algo que você não fez, que foi corrupção? Barros, a gente teve essa acusação em meados de 2013 e eu enfrentei um processo administrativo inicialmente, onde a comissão que presidiu esse processo entendeu que houve o crime de corrupção, né? Mas eu nunca baixei a cabeça, eu sempre tive minha consciência tranquila de que eu nunca pratiquei nenhum ato ilícito como policial e entrei com recurso, né, contra essa decisão administrativa. Paralelamente a isso aí, foi feita uma denúncia também na Justiça Federal por corrupção passiva, né? E foi aberto um processo penal e durante todo esse período, ao longo desses 7 anos, esse processo foi tramitando, foram ouvidas testemunhas, foram ouvidas pessoas que de alguma forma estavam ligadas a todo esse processo. E ao final desse processo, agora no final de 2021, o próprio Ministério Público, né, que em tese seria o órgão acusador, ele entendeu, com base nos autos do processo, com base nas provas que foram carreadas ao processo, o próprio Ministério Público entendeu que não havia elementos para que eu fosse condenado e ele próprio pediu a minha absolvição, né? O que foi acatado pelo juiz da causa, aqui da Vara Federal de Floriano, e em dezembro, aliás, agora no final de 2021, saiu a sentença me absolvendo desse crime pelo qual eu tinha sido acusado, né? De acordo com informações que tivemos, Wellington, média de 4 a 5 pessoas foram ouvidas, e dessas 4 ou 5, praticamente todas lhe inocentaram das acusações. Na verdade foram mais, além do pessoal da própria Corregedoria da Polícia Rodoviária, foram arrolados cerca de 9 testemunhas de acusação, né? E essas testemunhas, tanto no processo administrativo quanto no processo penal, essas testemunhas todas me inocentaram, apenas uma delas que me acusou, né? Mas durante o processo a gente verificou que essa testemunha ela entrou várias vezes em contradição e a gente pôde realmente colocar dentro do processo que essa testemunha, tudo indica que foi uma testemunha plantada. Na verdade, o depoimento dessa testemunha ele é muito contraditório, leva a crer que essa testemunha não participou dos fatos que estavam sendo alegados e o entendimento da justiça foi praticamente desconsiderar o depoimento dessa testemunha, por conta de não ter sustentação. E aí, por conta da única testemunha que, em tese, teria me acusado não ter tido essa sustentação, o próprio Ministério Público entendeu que o testemunho dela não era suficiente para sustentar uma condenação. E aí pediu a absolvição e o juiz acatou e eu fui absolvido nesse processo. Bom, para que as pessoas entendam em forma bem simples, as acusações, pelo menos de uma testemunha anônima, né, que não se identificou, que você estaria recebendo recurso, dinheiro de motoristas que estavam passando ali no posto, ou também em outros pontos. Exato. Na verdade, a acusação que deu origem a todo esse processo, segundo consta do processo, foi uma denúncia anônima feita no portal da ouvidoria. E diga-se de passagem, essa denúncia nunca apareceu dentro do processo. Isso em 2013? Em 2013. Essa denúncia não está no processo, foi apenas informação verbal de que eu estaria
recebendo valores de motorista de ônibus, sobretudo esses ônibus que fazem turismo, para não fiscalizá-los, né? Então essa seria a denúncia que deu origem a todo esse processo. Com a decisão... Pois não. E no decorrer de todo esse processo, vários motoristas que foram, inclusive, filmados pela equipe da Corregedoria, foram ouvidos e todos eles negaram que algum dia eu recebi alguma coisa, ou pedi, ou eles me deram, todos eles negaram. O único que confirmou esse tipo de denúncia foi esse do qual eu já falei, que a gente constatou pelos depoimentos dele, não só nós da defesa, como também o próprio Ministério Público, que ele realmente tudo levava a crer que tinha sido uma testemunha plantada, que ele nem estava realmente no local onde possivelmente tivesse ocorrido os fatos. Bom, com a absolvição solicitada pelo MPF, Ministério Público Federal, e com parecer da Justiça Federal, você deve ser reintegrado, claro, à instituição que que trabalhou durante 20 anos. Essa reintegração deve ocorrer em quanto tempo? Tem-se ideia sobre isso, sobre tempo? Na verdade, Henrique Barros, a decisão da Justiça Federal, essa absolvição no processo penal, ela não gera uma reintegração automática. Certo. Existe um processo de reintegração que está aguardando julgamento pelo Tribunal Regional, o Tribunal Federal da Primeira Região em Brasília. E esse processo, a gente está aguardando entrar na pauta de julgamentos. Logicamente que com essa sentença que me absolveu desse crime pelo qual eu sou acusado, a gente vai encaminhar essa sentença para anexar esse processo, exatamente porque lá vão estar sendo analisadas as mesmas provas, os mesmos testemunhos, os mesmos fatos. Então, não é um processo automático, mas essa sentença certamente ela vai influenciar na decisão lá da minha reintegração. Nós acreditamos que essa reintegração é uma coisa quase certa. Eu não posso lhe garantir, afirmar 100%, porque ela não é automática. É necessário que haja essa decisão por essa reintegração lá nesse processo que se encontra no Tribunal Regional no Tribunal Federal da Primeira Região, em Brasília. Mas a gente aguardava uma sentença dessa para poder dar andamento nessa reintegração. E havendo essa reintegração, a gente retorna para a instituição, onde será contado todo esse tempo que eu fiquei afastado, ele passa a contar para o meu tempo de serviço, bem como os valores, né, de salários que não foram pagos, serão devidos e recebidos também no caso dessa reintegração. Ou seja, os 7 anos não ficarão perdidos de acordo com a sentença? Não, de forma alguma. Esses 7 anos serão contados o tempo de serviço. E também para efeito de pagamento dos salários que também deixaram de ser pagos nesse período. Wellington, como é que você avalia? Foi um período difícil, um período como é que eu diria para você? Um período onde você teve que ser muito forte para de repente estar aguentando piadas, para de repente ser acusado de uma coisa que você não fez. Como é que foi esse período para você e para a família? Barros, foi um período, num primeiro momento, foi assim um baque. A verdade é essa, né? Foi um baque. Agora, eu sempre tive, como é que se diz? Eu sempre tive a minha cabeça erguida, porque é aquela coisa, quando você tem consciência de que não praticou aquilo que estão lhe acusando, você não baixa a cabeça. E eu não baixei minha cabeça, eu recebi muito apoio, na verdade eu recebi muito mais apoio do que pessoas, me virando a cara, me jogando piada. Eu recebi muito apoio, sobretudo a minha base inicial, minha família, minha esposa, meus filhos, pais, irmãos, mas amigos, aqueles que realmente me conhecem, me deram esse apoio, né? Eu tive muito apoio no meu grupo de rota, foi uma coisa assim impressionante, o apoio que eles sempre me deram. Mas foi um período difícil, né? A gente fica realmente triste com a situação, porque você se vê diante de um fato, de uma acusação de algo que você não fez, mas que te causou um problema sério. A gente teve algumas dificuldades, né? Tinha filho estudando em Teresina, eu tive que trazer para cá, porque eu não teria condição de manter mais essas crianças, esses meninos em Teresina. Mas, por outro lado, eu não baixei a cabeça, não me deprimi, eu procurei estudar. Nesse período em que eu fiquei afastado, trabalhei um período
na Superintendência de Trânsito aqui do município. Eu fui superintendente aqui por um período de 11 meses na gestão do Gilberto Júnior, e eu inclusive agradeço demais a ele essa confiança que ele depositou em mim. Ele só mostrou que acreditava em mim, na minha integridade, no meu potencial e na minha integridade ética, né? Depois eu fiquei como professor, eu tenho uma formação de magistério também, eu sou formado em letras, português, passei um tempo dando aulas também no município, através de um teste seletivo, eu passei um ano aí dando aula, e aproveitei também para realizar um sonho, que era me formar, ter uma formação em direito, né? Eu aproveitei esse período, né, e meti a cabeça no estudo, fiz o Enem, passei, fiz um curso de direito, fiz uma especialização em gestão pública, e agora estou me preparando para fazer a OAB. E independentemente dessa questão da minha volta, porque em eu voltando, automaticamente eu já vou pedir minha aposentadoria, porque esse tempo restabelecido, juntamente com o tempo que eu já tinha de trabalho, já me permite pedir a minha aposentadoria, né? E aí eu vou ingressar aí pelas fileiras da advocacia, né? Que é uma outra coisa que eu também gosto, né? E a questão do professor sempre esteve na veia, né? Uma coisa que eu sempre gostei de fazer, já fui professor por mais de 10 anos, e eu pretendo um dia voltar para a sala de aula agora como professor, seja na minha formatura de letras, na minha formação de letras, ou então mesmo na área do direito. A gente pode citar que você passa agora uma contagem regressiva para ser chamado de volta. É, uma contagem regressiva, né? A gente está dependendo... Que pode ocorrer, inclusive, esse ano. Eu acredito... Não, esse ano a gente tem um desfecho, com certeza. A gente vai ter um desfecho e a gente vai, já depois que saiu essa sentença favorável para mim, a gente vai fazer de tudo para agilizar, para que se tenha uma definição, pelo menos até agora, ainda no primeiro semestre. Eu acredito que deva acontecer um desfecho com relação a isso aí, pelo menos agora até a metade do ano, ou talvez até antes. Mas, como eu disse, depende muito da agenda do tribunal, né? Eles têm que colocar em pauta o julgamento dessa ação, mas a gente vai fazer de tudo, se possível até ir a Brasília, para poder agilizar esse julgamento e a gente ter um desfecho o mais breve possível com relação a esse meu retorno. Wellington, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por esclarecer o fato, por nos falar do fato, e a justiça de esclarecer as acusações que estavam pesando contra você. Muito obrigado pela atenção. Tá, ok, eu que agradeço, né? E é aquela coisa, gente, não baixem a cabeça. Se você realmente é inocente daquilo que estão te acusando, não baixe a cabeça nunca. Sempre. Eu não teve um dia que eu não dormisse, colocasse a minha cabeça no travesseiro com a minha consciência tranquila de que eu jamais cometia algo que pudesse desabonar a minha conduta, não só na instituição, mas a minha conduta também na minha vida pessoal, na minha vida como cidadão aqui da cidade de Floriano. Só para finalizar, o Leandro Carvalho está dizendo assim: os íntimos sabem da sua competência, companheiro Rotariano Batista. Agradeço ao Leandro, viu? E assim, as manifestações que eu tenho recebido sempre foi de apoio, né? Até porque aqueles que criticam, eles não têm coragem de olhar na cara da gente para criticar, mas até esses também a gente perdoa, né? O ser humano é dessa forma. Então, as pessoas que me criticam, que chegaram a me criticar, certamente não me conhecem, não tiveram convívio comigo. Porque quem conviveu comigo, quem convive comigo, sabe que eu sempre mantive um comportamento ético, profissional, e uma coisa que até hoje eu nunca me envergonhei de nada que eu fiz como profissional na Polícia Rodoviária, porque sempre eu procurei trabalhar dentro da ética. Muito obrigado, meu irmão.